Olá, estamos começando mais um programa Sintonia Fina e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, a força da mulher na agricultura familiar. E para tanto a gente está aqui com a Silmar Helena e a nossa convidada especial que é a Fátima Aboucache, que é, falei certinho, Fátima? Aboucache, que é a engenheira agrônoma e tem larga experiência aí no ramo de agricultura familiar. Para começar, eu trouxe aqui dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar, que apontam que mais de 14 milhões de mulheres que estão nas lavouras, comunidades quilombolas e indígenas, nas reservas extrativistas, são protagonistas da agricultura familiar. Bom, Fátima, primeiro gostaria que você falasse do que diferencia o trabalho aí da mulher para o homem no campo. No campo. Então, as relações de gênero e suas respectivas relações de poder na unidade familiar é que determinam a falta de autonomia das mulheres e a própria divisão do trabalho na unidade familiar, né? Então, essas relações são construídas com base nas diferenças biológicas entre homens e mulheres e desvaloriza por demais a participação das mulheres na questão em relação às dos homens no trabalho na área rural, né? Mesmo diante de diversas conquistas que as mulheres vêm conseguindo no decorrer de tantos anos, porque essa luta é desde sempre, né? Mesmo assim, ainda há uma invisibilidade muito grande do trabalho da mulher, justamente porque a gente está baseado, essa questão da relação do trabalho, numa cultura patriarcal, né, dessa divisão, né, que separa os espaços de gênero e realmente inferioriza a mulher, explora seu trabalho, né? E ainda dita espaço de gênero, né, dessas desigualdades. Então, Fátima, e apesar desse machismo, como você está, né, falando aí, ele também refletir no trabalho da agricultura familiar, no campo, ainda assim a participação das mulheres no trabalho agrícola é um percentual alto. Né? De acordo com o site Green Me, aqui, que inclusive tem uma fala do José Graziano, da ONU, eles falam que as mulheres representam 45% da força do trabalho agrícola. Sim. Em países, de um modo geral, e na África e na Ásia, esse percentual chega a 60%. Então, como você falou de força de trabalho, mas uma força expressiva. Exatamente. Muito expressiva e muito importante. 14 milhões de mulheres, né? Então uma força Mas justamente é essa luta, tornar esse trabalho, esse protagonismo das mulheres na área rural visível, porque não é visível. Aí elas sofrem consequências na elaboração de políticas públicas que não prevêem as questões femininas, né, e outras coisas mais. De qualquer maneira, essa questão do trabalho masculino e feminino na área rural é muito interessante da avaliação, porque você veja, as mulheres elas têm um papel fundamental tanto na esfera da reprodução como na esfera da produção. Na esfera da reprodução, a força de trabalho é toda mantida por ela, a força de trabalho familiar, seja em todas as questões na área doméstica, alimentação, vestuário, saúde, educação, a lida com os pequenos animais, a ordenha, o processamento do leite, a horta ou pomar. Isso mostra o quê? Que os policultivos nessas propriedades são de responsabilidade praticamente exclusiva das mulheres, ou seja, as mulheres que cuidam da sustentabilidade da produção, que cuidam da segurança alimentar. Né? E na área da produção é onde elas têm um trabalho também muito fundamental e que não é reconhecido. Então, o trabalho masculino ele tem uma importância maior porque trata das responsabilidades da administração do estabelecimento, entendeu? E isso apaga o contexto do trabalho das mulheres, né? Que fica na produção e não na administração dos recursos. E tem uma questão também cultural, né? Que já vem de muito tempo, né? Porque só o homem comandava esse tipo de coisa, né? Estava falando desse grande número das mulheres e às vezes a mulher que está no centro urbano não tem ideia do trabalho que é para a mulher que está lá no campo. Às vezes o que chega ali, a verdura, a fruta, que chega ali na feira, no supermercado, não tem noção da força da mulher no campo, né? Que é uma mulher que está produzindo. Exatamente. Né? Inclusive, tem uma pesquisa de 2006 que já apontava que 12,68% dos estabelecimentos agrícolas
tinham como proprietárias mulheres. Né? Agora, olha que interessante, você falou a gente está falando dessa desigualdade. Ainda que a mulher esteja na produção, ela muitas vezes não tem acesso aos recursos como um homem. Ao crédito, à propriedade, né? E aí a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura afirma que se houvesse igualdade de recursos entre homens e mulheres, a produção aumentaria de 2% para 4% e nós conseguiríamos tirar de 100 a 150 mil pessoas da desnutrição. Ou seja, investir na mulher do campo é investir também na segurança alimentar, na melhoria das condições de alimentação no mundo. Sim, sim. Na sustentabilidade ambiental. Inclusive na questão da agricultura familiar, né? Porque às vezes só se pensa no agronegócio, é coisa muito grande, né? E o que traz até êxodo. Acho que você pode até falar um pouco melhor disso, né? Bom, essa desigualdade nos espaços, né, na área rural, levam mesmo ao êxodo rural. As mulheres vão procurar melhores condições de vida nas cidades, ou para educação, ou para trabalho, né? Mesmo porque até então nem direito à herança elas tinham, né? Você veja, a Previdência Social é uma conquista, entre aspas, recente, né? Para vocês é mais longa, porque vocês são mais jovens, né? É super jovem. Tipo, década de 80, garantiram na Constituição, na Carta Magna, a Previdência Social, porque não tinha. Né? A outra questão importante da conquista das mulheres, além dessa questão, é o direito ao título da terra, que também não tinha. Isso empoderou de uma maneira bem importante a questão das mulheres no campo, que até então não tinha herança, título, acesso à terra, extensão rural, crédito aquela questão rural. que você falou há pouco, que o homem é que comandava a administração, porque também não era dada essa oportunidade para a mulher, né, fazer isso. Ao chefe da família, normalmente é dado as decisões relativas ao espaço produtivo. E há uma diferença de como que a mulher utiliza o recurso, né? Também nesse blog fala que mulheres reinvestem 90% dos lucros que ela obtém com a produção em sua família, nos estudos, nos cuidados médicos, na geração de atividades geradoras de renda. Então existe também uma diferença sobre a aplicação do dinheiro. Porque a mulher se preocupa com os outros, né? Tem essa sensibilidade, né, na hora de administrar. Isso, ela se preocupa com o crescimento de toda a família. E isso faz toda a diferença no processo, porque você está lidando com a agricultura familiar, porque esse alimento ele é utilizado, inclusive, para a própria família. Exatamente. Então, a mulher tem uma preocupação maior com a subsistência, não somente do ponto de vista de investir do quantitativo, mas do qualitativo também, né? Faz uma diferença muito grande. Ou seja, investir na mulher, dar essa oportunidade para a mulher, é também uma forma de investir nos núcleos familiares, Sim, né? na mudança. Em relações mais saudáveis aí, enfim, de criação. Na mudança do patamar de vida daquela família. E essa questão do êxodo que você comentou aí, é de toda a família, na verdade, né, que acontece. Porque a agricultura do agronegócio, ela usa grandes extensões de terra, usa maquinário, é focada na exportação. Sim. Então, ela acaba ocupando uma grande área, até né? mesmo a qualidade dos produtos, né? Porque você está falando de pesticida, quando fala em agricultura familiar, muitas vezes trabalha com a questão do orgânico. Né? Exatamente. Essa questão da produção, principalmente do alimento, da produção da família, cuidado da mulher, e realmente não se usa o agrotóxico, o veneno, ou mesmo o adubo químico. A mulher na agricultura familiar, ela tem uma atividade que busca diminuir os custos no manejo com a lida. Então ela usa muitos recursos que já existem na propriedade, né? O esterco da vaca vira adubo, faz um composto, né? Os restos da cultura vão para o composto. Então ela pensa muito mais em se libertar, de não ser dependente desse pacote tecnológico voltado para o agronegócio. Ela tem uma preocupação de sustentabilidade maior. Muito maior. Tanto é que o movimento sindical, que eu até trouxe aqui para vocês verem, levantam essa bandeira também, as mulheres na agroecologia, que também, elas afirmam, a agroecologia é feminista. Né? E aqui também, tanto do movimento sindical, como do movimento pela terra, do acesso pela terra, ou nos movimentos feministas. Então, mas o que eu queria falar dessa questão do censo que você falou, o censo mais recente ainda não está
publicado, né? Ele está na prévia. E aí vem muitas surpresas, porque até a metodologia mudou. Ai, que bom. E agora as mulheres também, antigamente não se declaravam agricultoras. Né? Então isso passava desapercebido, por isso que o número de homens era muito superior ao de mulheres. Né? Agora, dona de casa, nunca agricultora. Mesmo atuando na produção, mesmo estando na produção. Exatamente. E essa questão da agricultura familiar, quando a gente entra nesse campo do agronegócio ou da agricultura familiar, há um abismo muito grande, tanto nos investimentos federais, né, nos dois segmentos, quanto nas políticas públicas voltadas para isso. Embora nas últimas décadas muitas políticas públicas fortaleceram o movimento de mulheres no campo, né? Principalmente o programa de alimentação, de aquisição de alimentos, o Programa Nacional de Educação, que compra a alimentação dos agricultores, muitas vezes por meio dos municípios, governos do estado, eles estimulam a equiparação do número de homens e mulheres no projeto. São políticas públicas que empoderam as mulheres e que tendem a tornar esses espaços mais igualitários. Ou seja, estamos tendo alguns avanços. Com certeza, apesar de tudo, desde sempre a luta, Sim. Mas se você for analisar, é muita conquista. Então, a gente estava falando aí dessa questão da sensibilidade. Recentemente, eu tive a oportunidade de visitar um assentamento. E, assim, me chamou a atenção ali naquele movimento que eles estavam fazendo, comemorando a titularidade da terra, a força das mulheres em comandar aquele grupo, na mística que foi feita, a forma como elas estavam passando para as crianças, porque eu acho que tem essa questão, né, da mulher ter essa preocupação em mostrar para as crianças, próximas gerações, educar. Talvez o homem nessa preocupação mais do recurso, de administrar tudo isso que você falou, que antes a mulher não tinha direito, nem a herança e tudo mais, não ficava no nome dela. Eu achei isso interessante, eu não sei qual que é a sua visão em relação a isso. Então, eu acho legal porque na luta pela terra existe uma integração muito forte, né, entre os familiares que fazem parte daquela luta, principalmente nas questões de alimentação, de organização de tarefas dentro um espaço coletivo mesmo. Tudo sai de acordo com o combinado, igualitariamente, a relação com as crianças e tudo mais. E a gente espera que também na esfera doméstica essa linha de pensamento continue. Permaneça, né? Permaneça. Exatamente, que não seja só durante a parte da luta pela terra, mas que na continuidade desse processo, na esfera doméstica, que essa linha de pensamento seja efetiva. É mais uma área que precisa avançar, então. Exatamente. É engraçado, né? Como que o machismo, né? Ele gera prejuízos, além de psicológicos e sociais, né? Prejuízos econômicos, né? A gente vê como que a necessidade muitas vezes do homem de tirar a mulher do processo produtivo, do processo intelectual, faz com que a sociedade perca grandes possibilidades de evolução. Quando a gente foi estudar um pouco, né, desse tema, porque o tema é amplo, né, Fátima? A gente teria que, né, discutir muito essa questão na agricultura, mas como faz diferença, como que o machismo impede, por exemplo, pessoas de passar menos fome no mundo. Gente, sim. Isso é uma situação muito grave. Pensar que por conta dessa diferença que há, inclusive no investimento, mais pessoas morrem de fome no mundo, é algo muito triste. Como que a gente uma vê consequência do capitalismo também, né? Isso, também do capitalismo, exatamente. Que anda de mãos dadas com o machismo. Com o machismo e com essa diferença toda aí, né, que a gente vê. E só para ressaltar como a agricultura familiar também tem assim, como ela é importante na nossa economia, aí falando, né, já que tá falando de capitalismo aí, em 2014 a ONU determinou que era o Ano Internacional da Agricultura Familiar, né, o Brasil com a agricultura familiar, ele fica em 8º lugar entre os maiores produtores de alimento no mundo, somente considerando a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar movimentou, de acordo com esse último censo, né, Fátima, 55 bilhões de dólares, né, no ano. Então, é de fato uma força econômica que muitas vezes passa despercebida, porque o que se fala, o que se tem de publicidade é do agro. Né? O agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, mas a gente tem uma produção enorme no país
e produção que chega na nossa mesa de alguma forma. E fica invisível, E fica invisível, porque é feijão, é mandioca, é o alimento que a gente todo dia está na mesa. Sim. Não menosprezando o agronegócio, porque ele tem uma função também dentro do processo econômico, mas quando a gente fala de agricultura familiar, a gente fala de algo que coloca comida na nossa mesa diretamente. E que está muito mais próximo da gente, Muito da nossa mais realidade. próximo da gente. 5% dessa comida vem da produção das mulheres. Sim, exatamente. Muito legal. Fátima, a gente legal. está terminando. Você tinha um aspecto sociológico que você queria destacar? É que a questão da agricultura familiar é muito complexa, né? A gente, veja bem, é uma categoria que está no mundo independente dos modelos, né? Econômicos, tanto capitalista como socialista. Todos eles não acreditaram que essa categoria, mesmo porque não se enquadram. Por que não se enquadram? Porque é uma lógica diferente de estar no mundo. A lógica da agricultura familiar, primeiramente, é garantir as necessidades da família. Não é uma lógica capitalista. E aonde a unidade de produção, além de ser de produção, ela é de consumo junto. É a única questão. Essa que a gente tem que considerar, produção e consumo. A categoria muito, ela vai, com o decorrer dos anos, independente dos sistemas, ela vai se arranjando, vai se adequando, vai se moldando e permanece. É porque é uma coisa que faz parte do ser humano, né? De produzir para a sua subsistência. Sim. Né? Faz parte desse processo, né? Já é do ser Produção humano, e né? consumo. Exatamente, da nossa natureza, né? E essa lógica é diferente do agronegócio. Claro, considerando a importância do agronegócio na balança comercial, é outra questão. Mas a questão da alimentação na nossa mesa, eu acho que merece muito mais política pública, merece muito mais empenho dos gestores, né, e da administração pública. E investir em mulher, a mulher do campo, investir em qualidade de produção, investir na qualidade do alimento, na segurança na perpetuação e na manutenção da produção. biodiversidade. Isso a gente não pode tirar de mente. Portanto, investir na mulher é isso. E as mulheres continuam na luta, né? Continuam tentando fazer com que, por exemplo, elas trabalhem 12 horas a mais por semana que os homens. E mesmo assim, a invisibilidade do trabalho feminino, né? Ou seja, na esfera da produção, elas dão uma ajudinha. E na esfera doméstica, é desvalorizado esse trabalho dela, não tem peso, não tem valor. Ou seja, já trouxemos aqui exemplos de avanços, mas ainda precisamos avançar muito mais, como em todas as áreas, né? Fátima, muito obrigada pela sua presença. A gente chegou a mais e a Silmara também, claro que a Fátima hoje foi a convidada especial. Chegamos ao fim de mais um Sintonia Fina. Continue acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, assine o nosso canal, se inscreva e acompanhe tudo o que está acontecendo. Mande suas sugestões, faça seus comentários e fique com a gente. Até a próxima. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do